Olá, signo de Touro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, esse vídeo aqui, ele é um vídeo assim como eu fiz já para outros signos anteriormente. Fiz para Gêmeos e Câncer, agora é para o signo de Touro. Esse vídeo, pessoal, ele responde duas perguntas básicas. A primeira, como vai ficar a vida financeira da egrégora de Touro, nossos taurinos e taurinas que estão acompanhando essa leitura, de agora, desse momento que você está assistindo a leitura, para frente. E também, além disso, quais são os signos que trarão impacto positivo na sua vida financeira de agora, desse momento que você está vendo a leitura, para frente. Quer saber a resposta? Fica comigo aqui no meu canal, assista o vídeo até o final e no final dele você saberá a resposta a essa pergunta, bem como também você terá informações concedidas pela espiritualidade. Bom, pessoal, recadinhos básicos do canal: se inscrevam, deem o seu like, ativem os sininhos das notificações e contribuam para o desenvolvimento e emancipação do canal. Leitura temporal significa que ela é válida para qualquer tempo que você assistir esse vídeo, tá? Pessoal, vejam por favor a descrição desse vídeo, bem como a descrição do canal, pois nelas há informações sobre os produtos e serviços ofertados pelo Espaço Cosmopolita. Veja os vídeos dos outros signos, né, nesse canal, porque nesses outros vídeos há informações complementares a essa leitura. Por gentileza, pessoal, escreva nos comentários desse vídeo: eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. Eu mereço todas as bênçãos concedidas pela espiritualidade. Assista o vídeo até o final, pois pode ser que o recado mais importante da espiritualidade esteja justamente do meio para o final do vídeo, ok? Pessoal, vamos lá? Espiritualidade maior, espiritualidade amiga, espiritualidade de luz, espiritualidade divina, traga-me clarificações, direcionamentos, alertas, orientações e previsões para egrégora de Touro. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Temos aqui, pessoal, um arcano maior do tarô, os enamorados. Vou colocar aqui na frente de Jesus. Mais uma espiritualidade, por favor, gratidão. Temos aqui um outro arcano, aqui menor do tarô, tá? Esse arcano aqui é o 2 de copas. Então temos aqui enamorados e 2 de copas aqui na leitura da egrégora de Touro. Pessoal, vou começar aqui clarificando, pessoal, a carta 2 de copas. Desculpa que eu bati a mão aqui no tripé. Não edito os vídeos, tá, pessoal? As falhas, elas vão ser mantidas. O importante pra mim é o recado da espiritualidade, ok? Vamos lá, pessoal. Aqui temos um arcano menor do tarô, 2 de copas, e um arcano maior, os enamorados. Vamos começar aqui, pessoal, clarificando a carta 2 de copas. Pessoal, eu reitero o meu pedido, tá? E no que tange aí a vocês fazerem o like no vídeo, dar o joinha e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, por favor. A espiritualidade, pessoal, trabalha com moeda de troca, com generosidade, ou seja, eu estou sendo generoso e fazendo esse trabalho aqui no YouTube para levar a espiritualidade para todos vocês. Então, me ajudem a fazer esse canal crescer e expandir esse propósito para mais pessoas. É como se vocês estivessem levando boas informações, levando bênçãos para outras pessoas através do meu trabalho espiritual em levar a espiritualidade para as pessoas. Então contribuam, não custa nada, pessoal, é só dar o joinha no vídeo e compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, ok? A espiritualidade vai abençoar vocês enormemente por isso, acreditem. Pessoal, vamos lá. A carta 2 de copas é uma carta que fala sobre emoções, tá? Na verdade, todas as cartas de copas, né, elas falam basicamente sobre emoções. Mas vamos lá, pessoal. O que a carta traz aqui? Ela fala sobre união, harmonia, parceria. Vou tomar um pouquinho de água aqui, pessoal, para hidratar a garganta.
ela fala assim sobre o caminho que está favorável para formar conexões significativas e alcançar objetivos em conjunto. Então, pessoal, é uma carta que fala muito sobre a questão das parcerias, tá? Das relações que vocês têm. Sabe, você juntar forças com pessoas de confiança, com pessoas nas quais vocês veem perspectiva de futuro, de conexão de ideias, afinidades. E dessa forma, vocês conseguem ter uma favorabilidade da espiritualidade no que tange a evolução e manutenção dessas conexões de uma forma positiva, de uma forma genuína. Então, o naipe de copas aqui, a carta de 2 de copas, ela fala justamente sobre o plano das emoções, como eu havia dito no começo do vídeo, dos desejos e daquilo que aspiramos, né, o tempo todo. Claro que assim, quando a carta ela fala sobre emoções, ela está falando sobre emoções tanto positivas como negativas, tá? Que é uma especialidade, inclusive, dessa carta. Ela simboliza, portanto, união, né? Parceria e harmonia entre duas partes. É aquela coisa, pessoal, ela fala sobre formação de laços profundos, significativos. E assim, isso em vários campos da vida, tá, pessoal? Não só no amor, tá? Mas na amizade, no trabalho. Então, assim, a carta, no aspecto positivo, ela fala justamente a reciprocidade, esse entendimento mútuo e esse apoio incondicional, tá? Volto a dizer, não se refere a relacionamento amoroso, pode ser na amizade, pode ser no trabalho, pode ser na família, tá? Então, essa parceria entre duas partes, tá? Que simboliza essa união, essa harmonia, essa parceria positiva. Claro que a gente sempre tem os alertas também. Basicamente, as cartas de tarô, gente, elas têm aspectos positivos e negativos, tá? Tem cartas que são mais positivas, tem outras cartas que são mais negativas, e tem cartas que são neutras. Mas aqui, na verdade, a 2 de copas eu considero uma carta neutra. Ela tem muitos aspectos positivos, mas ela tem alertas também. O alerta que vem aqui da carta 2 de copas é aquela questão, pessoal, de vocês entenderem que essa conexão emocional, ela precisa ser autêntica, isso é uma coisa positiva. Só que assim, ela fala sobre os desafios no sentido de dependência emocional que um pode ter do outro, da dificuldade de manter a individualidade em uma relação e os conflitos que surgem da falta de comunicação clara. Pessoal, é assim, é aquele alerta para que vocês sejam... Aquele alerta, pessoal, para que vocês sejam honestos com vocês mesmos em primeiro lugar e com a outra pessoa, para que essa relação tenha êxito. E assim, evitar conflitos, principalmente baseados em ego, sabe? Eu penso dessa forma, você tem que fazer como eu estou falando. Não, gente, às vezes a gente tem que baixar a nossa guarda. Pô, você tem razão. Eu acho que a sua visão é melhor sobre o problema. Me desculpe se eu errei. Tá faltando isso em muitos taurinos e taurinas. A humildade de reconhecer que tá errado. Sabe aquela coisa do ego, do orgulho? Eu defendo as minhas convicções. Eu sou senhor e senhora da razão. Eu não admito que eu tô errado. Eu não peço desculpas. É complicado, gente, porque isso queima as relações. Vamos ser humildes e reconhecer que a gente errou, tá? Isso vale não só para os taurinos e taurinas, mas para todos os signos. Todos. A humildade é algo muito bonito, a gente tem que manter. Quando você está convicto que você está certo, você mantém a sua verdade. Mas se você percebe que você errou e não quer reconhecer, reconheça. Para que essa relação tenha mais harmonia e não tenha conflitos, tá? Mas isso sem brigar, né? Como eu falei, acabei de falar, sem conflitos. E assim, pessoal, a questão de manter a individualidade é muito importante, para não criar dependência emocional. A dependência emocional, pessoal, é muito complicada nas relações hoje em dia, principalmente quando um depende financeiramente do outro, que aí a dependência emocional fica muito mais forte. É aquela coisa, é importante ter relações saudáveis hoje em dia? Sim, mas é muito importante a consciência de que você é um ser individual, que você tem que sobreviver sozinho. Se você tiver essa consciência, a sua relação com o outro ela vai ser muito mais equilibrada. Porque os momentos que você tiver sozinho não vão ser momentos de solidão.
Porque a solidão, ela implica em depressão, em sofrimento, em angústia, em não ser uma boa companhia para você mesmo. E isso gera dependência emocional. O que eu tô falando é você ter que ter momentos de solitude. Solitude é quando você fica sozinho, como exatamente eu estou fazendo esse vídeo agora sozinho, né? No meu espaço. E eu estou bem. Por quê? Porque eu estou sendo uma boa companhia para mim mesmo. É claro que nem sempre foi assim, óbvio. Isso acontece com todos nós, mas eu estou dando um exemplo. A solitude é quando você está bem com você mesmo, você está sendo uma boa companhia para você mesmo e você aproveita essa boa companhia para fazer coisas produtivas para você e para os outros, tá? Como muitos artistas, por exemplo, não é meu caso, né? Eu tenho um outro trabalho, uma outra atividade profissional, mas os artistas, eles aproveitam os momentos de solitude para poder criar as obras. As melhores obras de arte que existem no mundo foram criadas em momentos de solitude. E claro, uma explosão absurda de talento e criatividade, né? E capacidade criativa, né? Vou dar um exemplo. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa e estava sozinho. Então, assim, é aquela questão, gente. Vocês entenderem que não pode ter dependência emocional de ninguém. E recuperarem ou manterem a individualidade de vocês. Isso é muito importante. Pessoal, vamos lá. A carta fala assim sobre o medo de se perder no outro, né? Esquecendo de si mesmo. E a necessidade de manter um equilíbrio saudável entre dar e receber. Isso aqui é muito importante, pessoal. Às vezes, tem muitos taurinos aqui na leitura que tá doando demais tempo, energia, dinheiro, amor, sentimento, disposição. E tá recebendo migalhas. E tá ali. Continua naquela relação porque as migalhas é o que a pessoa julga ser merecedora de ter. Então, pessoal, faça uma análise entre esse equilíbrio entre dar e receber. Eu te dou, mas eu também quero receber. E veja se essa conta tá batendo, se tá havendo esse equilíbrio, tá? Isso é muito importante. Pessoal, aqui na verdade, assim, a carta tá falando sobre a união de duas forças opostas e a cura através da parceria. Isso é muito lindo. Gratidão, espiritualidade e gratidão. Você ter cura através de uma parceria, isso é muito bonito. Muito bonito. A carta está sugerindo uma proteção divina e a bênção sobre essa união. Além disso, ela está ressaltando a harmonia e a paz que emanam dessa conexão, tá? Tá falando aqui para vocês valorizarem as parcerias e A carta está falando aqui para vocês valorizarem as parcerias e as relações harmoniosas na vida de vocês. Mas assim, sempre mantendo a individualidade de vocês, tá? Como eu acabei de explicar. E assim, a carta tá sendo favorável aqui tanto para vocês formar novos laços, é uma coisa muito bacana aqui também, pessoal, como também fortalecer os existentes, os atuais que vocês já têm. Pessoal, evita ciúme, tá? Ciúme exagerado. Volto a dizer, não sacrifique as necessidades de vocês, as necessidades pessoais em prol da relação. Tem que ter uma comunicação clara, sincera. Tomar cuidado com maus entendidos, né? Apreciar a reciprocidade e o apoio mútuo. Isso é muito importante. Trabalhar em equipe para alcançar objetivos comuns. E celebrar as pequenas vitórias compartilhadas. Pessoal, isso aqui também vai muito assim de... Não só trabalhar em equipe e compartilhar as vitórias, né, conquistadas. Não é só referente à vida amorosa, não. Tá muito focado também na vida profissional, tá? Se você, por exemplo, tem uma parceria em ambiente profissional ou você gera uma equipe, você tem tanto que manter a harmonia nessa parceria ou nesse grupo. Aqui tá muito falando, dois de copas, ou seja, duas partes, né? Mas pode ser uma parceria profissional entre duas pessoas. Então é muito importante vocês terem uma comunicação honesta e clara e compartilhar as vitórias, tá? Com essa pessoa. Conquistadas juntos, né? Aqui é muito importante, assim, vocês... Eu tinha falado da questão de dar e receber, pessoal, uma coisa que eu esqueci aqui. O equilíbrio entre dar e receber é muito importante para não ter ressentimento. Porque senão depois, no momento de dificuldade ou de desafio da relação, mas eu fiz isso por você vai jogar na cara da outra pessoa.
Aí você pode ter uma resposta que você pode não gostar, isso pode gerar conflito, ou mal entendido, ou ressentimento. Ah, mas eu não pedi pra você fazer isso por mim. Então, é aquela questão, equilibre o dar e o receber para depois não virar uma briga no futuro em relação ao que foi ofertado e o que foi recebido, tá? Então isso é muito importante. Então, assim, basicamente, pessoal, ela fala sobre essa harmonia, sobre essa confiança, essa união, esse respeito, né? Que precisa ter, né? Na relação. Agora, assim, para um outro grupo, pessoal, daqui da egrégora de touro que tá só, ela fala justamente sobre a chegada de um relacionamento significativo, né? Onde tem uma troca emocional mútua, equilibrada, tá? Então, assim, isso é muito importante, pessoal, porque tá favorável tanto para a harmonia para quem já tem uma relação, como para a harmonia para quem vai se abrir para um novo amor. E sobre a perspectiva da chegada de pessoas nessas condições, tá? Então isso é muito importante. Volto a dizer, pessoal, tomem cuidado com dependência emocional. Equilíbrio é a chave, tá? Não deixa de, não se perca, não perca a sua identidade por causa de um relacionamento, tá? Pessoal, cuida da saúde de vocês, tá? Buscando terapias, tá? Em conjunto. Por exemplo, quando eu falo terapias em conjunto, de repente você procurar um psicólogo, um terapeuta, fazer um reiki, massagem, qualquer coisa que envolva a melhoria da saúde mental e física, que tenha uma outra pessoa em conjunto, tá? Eu falo de reiki, por exemplo, eu gosto muito de fazer reiki, né? Sempre quando eu posso eu faço para poder alinhar os chakras, trabalhar a ansiedade, a respiração. Então é muito importante. Dando um exemplo aqui, vocês se conectarem com uma outra pessoa de uma outra área, né? Ou até mesmo da mesma área de vocês, para vocês fazerem algo para buscar o equilíbrio juntos, nem que seja uma sessão de meditação, de yoga, então isso é muito importante, tá? Essa parceria a dois aí para poder fazer coisas que envolvam terapias. Pode ser também aconselhamento de casal, atividades físicas em dupla, né? Isso é muito importante. Vai pra academia juntos, vão andar de bicicleta juntos, isso é muito importante. É nesse sentido aí, tá? Aqui tá falando, pessoal, para vocês valorizarem a colaboração no ambiente de trabalho, tá? Muito importante isso. Para vocês serem transparentes e claros em questões de negociações e acordos, tá? Em relação ao dinheiro, tá falando aqui o seguinte, pessoal, para vocês procurarem conselheiros, ou uma pessoa mais velha, mais experiente, ou do ramo financeiro, de investimentos, bancário, enfim, uma pessoa que tenha experiência em finanças, ou que seja mais velha, que tenha experiência de vida, que possa te orientar, de confiança, para vocês tomarem as melhores decisões financeiras da vida de vocês, tá? Aqui tá falando para vocês equilibrarem as finanças de vocês para evitar conflitos nas relações. E aí vocês celebrarem o sucesso financeiro juntos. Então assim, a partir do momento que vocês buscarem esse aconselhamento financeiro, como eu falei, dessas formas que eu falei, equilibrar as finanças de vocês, tomar decisões financeiras assertivas, evitar fazer dívidas para que não hajam rupturas em relações ou distanciamento entre pessoas, entre ambas as partes, vocês não só vão conseguir celebrar o sucesso financeiro, como vocês vão conseguir aumentar o caixa de vocês e a renda de vocês. Então o segredo é controlar gastos, equilibrar as finanças, evitar conflitos por causa de dinheiro, buscar aconselhamento de especialistas na gestão do dinheiro para que a despesa diminua e vocês consigam mais ganhos de receita. Então o ganho de receita aqui está muito ligado com relação a buscar aconselhamento, reduzir as despesas e evitar conflitos para vocês terem mais dinheiro vindo para a vida de vocês. Se vocês ficarem brigando por causa de dinheiro, vai ter estagnação financeira. A estagnação financeira está garantida se vocês ficarem brigando com as pessoas que vocês gostam por causa de dinheiro. Então, não é um momento de brigar, é um momento de harmonia. Quando vocês tiverem harmonia, as oportunidades financeiras começam a vir e vocês vão melhorar a vida financeira de vocês. É essa a condição aqui dos arcanos, tá? Agora, pessoal, vamos clarificar aqui a carta Enamorados. Os Enamorados, ela é uma carta, assim, que é um arcano maior, tá? Do tarô. E ela dá uma boa
como é que eu posso dizer assim? Ela deixa a carta 2 de copas mais leves nos aspectos negativos que eu acabei de elencar. Eu vou explicar pra vocês por quê. É assim, pessoal, a carta dos enamorados, ela tá falando sobre a questão assim de dualidade. É assim, é como se vocês estivessem assim, sempre em dúvida entre duas coisas, tá? Pode ser dois caminhos, dois cursos, duas áreas, dois trabalhos, dois estudos, dois sonhos, duas pessoas, dois empregos, dois amores, dois investimentos. Ou, por exemplo, assim, em questão de comportamentos. Vou falar uma coisa bem, bem pesada, tá? Vou pro vício ou vou pra virtude? Vou pra liberdade ou vou pra prisão? São exemplos de dualidades aqui, tá? Eu vou dar mais exemplos durante o decorrer da clarificação, tá? Fala assim sobre a parte positiva, fala sobre a disposição para sabedoria. Fala assim sobre provações e tribulações que vocês estão passando, mas que vão ser superadas, tá? Vocês vão vencer. A carta fala assim sobre um momento assim de vocês escolherem ser um pouquinho mais livres. A carta 2 de copas estava falando muito sobre a harmonia nas relações, mas também fala para você não deixar a sua individualidade, não perder a sua individualidade por conta da dependência emocional que possa ter num relacionamento. Então, é assim, escolha um pouquinho, ser um pouco mais livre, tá? Fazer um pouco mais coisas por você mesmo, manter a sua individualidade, não ficar totalmente dependendo do outro. Pra sair de casa depende do outro te levar. Não, pega um Uber, vai a pé, vai de bicicleta, seja um pouco mais livre. É aqui o que a carta tá falando pra você fazer. Fala sobre, assim, um certo otimismo, né, que vocês têm que manter na vida de vocês, isso é uma coisa muito boa, tá? E assim, buscar pela harmonia. Tanto a carta 2 de copas como a carta dos enamorados, ela fala sobre a busca da harmonia, ou seja, não briguem, não entrem em conflito, evitem maus entendidos e busquem a harmonia nas relações de vocês. É o que a carta tá falando pra fazer. Aqui também, pessoal, fala assim sobre, assim, um momento que a parte negativa da carta dos namorados, né? Fala assim sobre a questão de vocês estarem numa encruzilhada, sabe? No sentido assim, ixi, agora, o que eu faço? Eu vou pra esquerda ou vou pra direita? Eu escolho essa pessoa ou essa pessoa? Eu escolho esse trabalho ou aquele trabalho? Eu escolho esse curso ou aquele curso? Eu escolho viajar para a Europa ou para os Estados Unidos? Eu gasto ou economizo? Eu fico naquele emprego ou saio? E aí vocês têm a necessidade de se harmonizar internamente para poder tomar a decisão mais correta, mais assertiva em relação a esse caminho que vocês têm que escolher. Então, assim, é necessidade de vocês refletirem sobre valores de vocês, sobre desejos de vocês, sobre as prioridades de vocês. E aí é aquela questão, pessoal, nossa, eu pensei nisso e aí pronto. Pensei e é exatamente o que a minha intuição disse para eu falar para vocês. Para vocês terem mais clareza sobre qual caminho que vocês vão seguir, o que vocês precisam fazer? Se conectar com o divino dentro de vocês. Ou seja, gente, oração. Se conectar com a espiritualidade. Pedir clareza pro divino te dar a resposta sobre qual caminho seguir. A resposta tá na fé, pessoal. Tá na espiritualidade, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esse vídeo, eu vou falar pra vocês, eu estou fazendo agora às 2h28 da madrugada. Daqui a pouco eu vou descansar um pouco, mas enfim... a conexão veio agora. Então, nesse momento agora, eu tô falando para vocês, se conectem com o divino, com a espiritualidade, para vocês encontrarem a resposta em relação a qual caminho seguir. E aí, é aquela questão.
Pra quem tá agora no mundo do amor, tá? Pra quem tá buscando um relacionamento, a carta fala assim pra vocês, antes de encontrar um novo amor, refletir sobre o que vocês querem numa relação. Ah, eu quero isso. Ah, isso eu não quero. Ah, eu aceito isso. Ah, isso eu não aceito. Primeiro, se conheçam para saber o que vocês buscam numa relação, para depois se envolver. Porque aí a carta dos namorados tem esse alerta. Muitos taurinos e taurinas aqui, se primeiro iniciam uma relação, depois ficam perdidos na relação sem saber o que quer. Aí as chances da relação não prosperar é muito grande. Vocês têm que ter certeza daquilo que vocês querem, justamente para ter harmonia e evitar os maus entendidos que foi dito na carta 2 de copas e está sendo enaltecido aqui. A parte positiva dela é justamente assim que vocês estão com... Agora eu quero focar no positivo, tá? Já passei os alertas já da carta. A carta fala sobre a parte positiva, sobre o vencimento, né? A vitória sobre vencer os obstáculos, tá? Vocês vão vencer as tribulações que vocês estão vivendo, as provações, tá? Elas serão todas vencidas, tendo fé. Tendo fé, vocês vão ter clareza espiritual sobre qual caminho que vocês precisam seguir. Essa dúvida, ela vai se dissipar entre esses dois caminhos, que eu citei os exemplos aqui, tá? E assim, para quem tá buscando trabalho, outro aspecto positivo, vai vir um emprego da forma como você tá buscando, tá? Uma oportunidade aí que vai indicar sucesso. E também a carta tá falando sobre a chegada de dinheiro a mais do que você tem. Ou seja, um segundo emprego, um novo empreendimento para quem quer empreender, para quem quer ser empresário, talvez uma herança, uma venda de um imóvel que você está tentando fazer e o imóvel não sai, essa venda vai ser fechada, porque a carta tem um aspecto positivo muito interessante, que é a chegada de dinheiro inesperado através de um novo emprego, de uma nova renda, de um investimento que deu mais retorno do que você imaginava, de um segundo emprego, ou um novo emprego, ou uma promoção no emprego atual, ou um novo empreendimento para quem é empresário, para quem quer ser autônomo, empreendedor, ou possivelmente uma herança. Essa herança pode ser tanto uma herança judicial como ela pode ser espiritual também, ou seja, está muito favorável para ganho em jogos. O que eu tô querendo dizer? Se você resolver fazer uma fezinha, faça porque tá muito favorável, tá? Para que vocês tenham essa sorte. Porém, faça com equilíbrio, consciência, sem que isso cause prejuízos financeiros e ou emocionais para a vida de vocês, e só pode fazer acima de 18 anos, ok? Esse é o alerta para quem quer fazer apostas em jogos. Mas tá favorável aqui para heranças, tanto herança espiritual, que eu falo, herança espiritual, tô falando você ganhar num jogo, como também herança em relação a inventários, a bens, né? Ou a venda de um imóvel, como eu acabei de mencionar. Então tá favorável para você ter vitórias financeiras nesses aspectos que eu tô mencionando aqui, ok? Então, pessoal, é isso aqui. Basicamente a leitura, acabou passando bastante do meu tempo padrão aqui de clarificação, pessoal. E só tomem cuidado, pessoal, com relação à dualidade, tá? Sempre temos dualidade dentro de nós, mas a gente não pode ter dualidades em excesso, sabe? Você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tipo amor e ódio, ordem e caos, alegria e tristeza, medo e coragem, razão e emoção, bem e mal. Somos seres de dualidade. Tem dualidades que fazem parte de nós. Elas são inerentes à natureza humana. Porém, a gente precisa reduzir as dualidades, reduzir as dúvidas. E com a espiritualidade e com a fé, a gente vai ter mais certeza daquilo que a gente precisa para tomar as melhores decisões para a vida da gente. Pessoal, quais são os signos que terão impacto positivo sobre a vida financeira da egrégora de Touro? Vamos lá, pessoal? Os signos que terão esse impacto são... Temos aqui a carta 2 de copas, né? E arcano maior do tarô, os enamorados. Pessoal, vamos lá. Aqui temos... signo de câncer, escorpião e peixes. Pode ser tanto signo solar como ascendente, tá? Que vai ter impacto financeiro no dinheiro, nas emoções, nos sentimentos, no amor, nos relacionamentos e também na intuição, tá? Além, claro, de ser um impacto positivo na vida financeira de vocês. Então, câncer, escorpião e peixes. Atento a esses signos.
E claro, pessoal, temos aqui a carta Os Enamorados. Então temos aqui um outro signo, né? Que vai causar um impacto muito importante, tá? Na vida financeira de vocês, que é o signo de Gêmeos. Meu signo. Então, pessoal, geminianos aí vão ter um impacto muito positivo na vida financeira de vocês, ok? Taurinos e taurinas. Então, atenção, os signos que trarão impacto positivo na vida de vocês são, anotem aí, a qualquer momento que vocês assistirem esse vídeo, ok? É atemporal o vídeo. Então, a partir do momento que você vê esse vídeo, esses 4 signos vão trazer sorte financeira para vocês. Câncer, Escorpião, Peixes e, em destaque, o signo de Gêmeos. Essa foi a leitura temporal, intuitiva e coletiva para a egrégora de Touro. Que a espiritualidade abençoe a todos vocês enormemente. Gratidão.